Ô, Mark! E agora? Ainda tá online? Eduardo Severin. Não. Esse não. Esse apenas interpreta ele no filme A Rede Social. Esse. Eduardo Severin. O brasileiro mais rico do mundo. Com uma fortuna de 34 bilhões de dólares. Ou mais de 227 bilhões de reais. O cofundador do Facebook, que o mundo tentou esquecer. O homem que foi passado para trás por ninguém menos que Mark Zuckerberg. Mas, enquanto todos achavam que ele tinha perdido, ele estava apenas começando o maior retorno da história. O homem que transformou uma traição no maior patrimônio da história do nosso país. Hoje, ele é o brasileiro mais rico do planeta. Calma, para entender como o Eduardo chegou ao topo, a gente precisa voltar um pouco. Ele nasceu em São Paulo, em uma família que já sabia muito bem a fazer dinheiro. O avô dele foi o cara que fundou a Tip Top. Sim, aquela marca de roupa infantil famosa. Então, o Eduardo cresceu vendo o jogo dos negócios de perto. Só que ele não era só um filhinho de papai que queria gastar a herança. O cara era um gênio dos números. Aos 18 anos, ele foi pra Harvard. E lá o crime é outro, né? É a elite da elite. Enquanto a galera tava pensando na próxima festa, o Eduardo estava debruçado em algoritmos, tentando prever o mercado de ações para ganhar dinheiro sozinho. E é nesse cenário que ele cruza com o Mark Zuckerberg. E olha que dupla improvável. De um lado, o Mark, aquele estereotipo do nerd obsessivo, que vivia de moletom e só pensava em código. Do outro, o Eduardo, o cara racional, que andava de terno, pensava em contratos e era extremamente cauteloso. Muita gente tem aquela imagem romântica do Facebook nascendo de um estado de genialidade pura do Mark Zuckerberg. Mas a real é que, no mundo dos negócios, uma ideia sem dinheiro é só um rascunho. O The Facebook começou ali, num quartinho apertado de Harvard, como uma rede social interna que estava explodindo de acessos. O problema? Sucesso custa caro. Quanto mais gente entrava no site, mais servidores o Mark precisava. E ele não tinha um centavo para bancar essa infraestrutura. É aqui que o Eduardo Severin deixa de ser apenas um colega da faculdade e se torna o pilar central da empresa. Ele foi, literalmente, o primeiro investidor da história do Facebook. Enquanto o Mark passava as noites em claro programando, o Eduardo foi quem botou a mão no bolso e assinou um cheque especial de $1.000. Pode parecer pouco, mas na época, para 2 estudantes, era o dinheiro suficiente para manter a infraestrutura inicial do Facebook. O Eduardo não era só o banco do projeto. Ele assumiu o papel de diretor financeiro, o CFO. Ele foi o cara que correu atrás para registrar a empresa, de estruturar o modelo do negócio e de tentar entender como aquela rede de estudantes poderia um dia dar lucro. Naquela mesa de madeira em Harvard, o trato era claro. O Mark era a mente técnica com a maior parte das ações e o Eduardo era o sócio com 30%. Se lembre bem dessa porcentagem. O Eduardo era o cara que garantia que o sonho não ia quebrar por falta de pagamentos. A verdade que muita gente ignora é que, sem o Eduardo, o Facebook teria morrido antes mesmo de sair de Harvard. Ele deu o oxigênio que o Mark Zuckerberg precisava para respirar e focar apenas no código. Eles eram parceiros, dividiam risco e, teoricamente, era para dividir o futuro juntos também. O Eduardo achava que tinha comprado o bilhete premiado da lotérica e que seu lugar na história estava garantido. Mas, à medida que o Facebook crescia, o cheiro do dinheiro dos bilhões começaram a aparecer. O Mark percebeu que precisava de mais pessoas e o Eduardo, que no começo foi mais do que essencial, começou a se tornar um obstáculo na trajetória do Mark. E é exatamente aqui que a amizade acaba e o jogo sujo começa. Conforme o Facebook ganhava tração, a amizade entre os dois começou a rachar por um motivo que todo empreendedor conhece: a visão de futuro. O Eduardo, fiel a seu perfil racional, queria que a empresa fosse sustentável desde o primeiro dia. Ele buscava monetização, anúncios e segurança jurídica. Ele queria garantir que aquele primeiro cheque de $1.000 que ele deu no começo do Facebook valesse a pena. Já o Mark estava em outra frequência. Para ele, focar no dinheiro naquele momento era perca de tempo. Ele não queria anúncios poluindo a experiência. Ele queria escala global, crescimento agressivo e dominar o mundo, mesmo que isso custasse milhões ao curto prazo. O Mark queria o usuário.
O Eduardo queria o lucro. E aqui é que está o ponto. Tecnicamente, nenhum dos dois estava errado. O Eduardo estava sendo o CFO responsável, tentando proteger o caixa da empresa e o seu próprio patrimônio. O Mark estava sendo um visionário, que entendia que, na internet, quem chega primeiro e maior, ganha tudo. O problema é que, em uma startup, quando um diretor financeiro tenta puxar o freio de mão e o CEO está com o pé no acelerador, alguém acaba sendo arremessado para fora do carro. O Eduardo começou a congelar as contas bancárias da empresa para tentar manter o controle. E isso foi a gota d'água para Zuckerberg. O Mark percebeu que, para o Facebook voar, ele precisava largar o seu melhor amigo. E ele começou a desenhar um plano tão frio que parece até roteiro de filme de Hollywood. Essa briga toda, inclusive, já virou filme. Muitas cenas que você vai ver aqui são do filme A Rede Social, onde o Andrew Garfield faz o papel do Eduardo e o Jesse Eisenberg faz o papel do Mark Zuckerberg. Enquanto o Eduardo estava em Nova York tentando conseguir anunciantes, o clima na Califórnia, onde era a sede do Facebook, tinha mudado. O Facebook não era mais um projeto de faculdade, era a nova promessa do Vale do Silício. Novos investidores estavam chegando, como o Peter, trazendo milhões de dólares para a mesa. Mas, junto com o dinheiro, veio um plano desenhado dos bastidores para tirar o controle das mãos do nosso querido brasileiro. Calma, antes de darmos continuidade, esse vídeo faz parte de uma série aqui no canal, que se chama Jornada de CEOs, onde já temos vídeo do Elon Musk e do Phil Knight. Depois de assistir esse vídeo, assista aos outros. O Mark e os novos advogados criaram uma nova empresa no papel e emitiram uma quantidade absurda de ações. Na prática, eles fizeram o que a gente chama de diluição. Enquanto a parte de Mark e dos novos sócios permanecia protegida, a fatia do Eduardo começou a encolher silenciosamente. Ele não foi avisado do risco real. Ele achava que estava apenas assinando papéis de rotina para a empresa crescer. O choque veio em abril de 2005. Ao abrir os documentos, o Eduardo descobriu que os seus 30% iniciais tinham sido reduzidos praticamente nada, menos de 0,03%. Ele foi o único sócio a ser espremido desse jeito. Ele tinha investido o primeiro dinheiro, tinha dado nome à empresa, mas agora, legalmente, ele estava sendo apagado da sua própria criação. A reação foi imediata. O Eduardo foi para a justiça. O processo judicial que se seguiu foi feio, cheio de troca de acusação e e-mails vazados que mostravam o lado mais frio do Zuckerberg. E o crime era de guerra total. A ironia é cruel. Enquanto o mundo inteiro começava a se conectar e a rede social explodia em valor, o homem que pagou a conta inicial estava do lado de fora, lutando nos tribunais apenas para provar que ele existiu. O Facebook crescia e o Severin estava ficando para trás. Depois de ser diluído e ver sua participação de 30% cair para quase nada, o Eduardo não ficou parado assistindo. Ele foi para a guerra. Ele processou o Mark e o Facebook em uma batalha judicial que poderia ter destruído a imagem da empresa logo no começo. Mas, no mundo do alto escalão, ninguém quer um escândalo público que dure anos. Então, as partes sentaram à mesa para o acordo, que mudaria a vida do Eduardo para sempre. O martelo foi batido longe dos holofotes. Eduardo aceitou sair definitivamente da operação do Facebook, mas ele impôs suas condições. Ele garantiu o direito de ser chamado oficialmente de cofundador. E mais importante que o título, ele manteve uma fatia das ações que, embora fosse menor que os 30% iniciais, ainda era uma fortuna gigantesca. Muitos na época acharam que ele tinha perdido a briga, que ele tinha sido chutado e humilhado pelo Mark. Mas o Eduardo teve uma visão que nem o próprio Zuckerberg talvez não previu. Ele percebeu que não precisava trabalhar mais lá para ficar rico. Ele só precisava manter o seu nome no contrato e esperar o mundo inteiro entrar no site. E o Eduardo pegou seus papéis, assinou o acordo e saiu da sede do Facebook sem olhar para trás. Ele saiu antes do mundo entrar. E essa saída antecipada foi, ironicamente, o que permitiu que ele se tornasse o que é hoje. Depois do acordo com o Facebook, muita gente achou que o Eduardo iria sumir ou virar um ex-sócio amargurado em algum programa de TV. Mas o que ele fez foi mais estratégico. Ele pegou seu $1 bilhão e se mudou para Singapura.
Ele não queria apenas o dinheiro, ele queria distância dos holofotes e um novo campo de batalha. Lá, ele se tornou investidor de risco, fundando a Big Capital. O Eduardo não ficou sentado esperando as ações do Facebook subirem. Ele começou a caçar as próximas grandes startups pelo mundo. Ele parou de ser o cara que precisava de investimento para ser o cara que decide quem vai ser bilionário. O perfil dele hoje é o que chamamos de extrema discrição ou low profile. Ele raramente dá entrevistas e quase não aparece em redes sociais. O Eduardo escolheu o jogo do silêncio. Enquanto Mark Zuckerberg precisava lidar com polêmicas no Congresso americano e crises de imagem, o Eduardo vive uma vida de rei em um dos lugares mais seguros e caros do nosso planeta. A grande lição aqui é que o Eduardo não fracassou quando saiu do Facebook. Ele simplesmente escolheu outro jogo. Ele entendeu que, às vezes, sair da cena é a jogada mais lucrativa que você pode fazer. Ele deixou de ser o sócio traído para se tornar um dos investidores mais respeitados da Ásia. E essa nova escolha provou ser a mais certeira da vida dele. Porque, enquanto o mercado financeiro do Brasil sofria com altos e baixos, o patrimônio dele seguia uma linha reta para cima. Ele provou que dava para vencer. E vencer muito, longe da sombra do Mark Zuckerberg. A história do Eduardo e do Mark nos ensina algo que nenhum livro de faculdade explica. Na vida real, nem toda decisão que parece errada no momento realmente é. Naquela época, o Eduardo parecia o perdedor da história. Ele foi traído, humilhado e apagado da fundação da maior rede social do mundo. Mas olha onde ele está agora, no topo da Forbes do Brasil e a 51ª posição entre os homens mais ricos do mundo. Isso nos mostra que nem toda vitória vem acompanhado de holofotes. Às vezes, a maior vitória é o silêncio. O Eduardo provou que o timing é muito mais importante que a inteligência pura. Ele soube a hora de investir, a hora de lutar e, principalmente, a hora de sair e deixar o dinheiro trabalhando sozinho. No fim das contas, a sua personalidade molda o seu destino financeiro. O perfil racional e cauteloso do Eduardo, que quase o destruiu em Harvard, foi exatamente o que garantiu que ele não torrasse a sua fortuna e que a multiplicasse em outro continente. No fim das contas, a história de Eduardo Severin é o maior paradoxo do mundo dos negócios. Ele foi o cara que ajudou a criar algo gigante, algo que mudou a forma como a humanidade se comunica. Mas ele escolheu sair da cena muito antes de se tornar uma lenda pública. Enquanto o mundo inteiro discutia quem era ele nos cinemas, Eduardo já estava em outra frequência, construindo um império silencioso que hoje vale 227 bilhões de reais. Ele provou que você não precisa estar na capa de todas as revistas para ser o número 1. Ele provou que a verdadeira riqueza não é ter apenas dinheiro num banco, mas ter a liberdade de viver a vida como realmente você quer, sem prestar contas a ninguém. Eduardo Severin é o brasileiro mais rico da história, e não porque ele deu sorte, mas porque ele soube exatamente quando parar de lutar uma guerra que não era mais dele. A grande verdade é que o Eduardo Severin não perdeu o Facebook, ele apenas escolheu não ser o Mark Zuckerberg. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, CEOs.